durante um certo tempo. Mas falando especificamente da cidade de Panelas, eu recebi pelo menos por duas pessoas aqui, né, uma lista e algumas perguntas relacionadas a isso, especificamente da cidade de Panelas, né? A que se refere essa lista que foi publicada recentemente? A gente teve, pelo menos hoje pela manhã, eu já recebi, e já que você é vereador por Panelas, queria que nos explicasse um pouco o que é que está acontecendo lá no município relacionado a essa questão. Hoje foi digamos, o começo do final de uma história longa do município de Panelas. Panelas passou quase 20 anos sem fazer concurso público. E desde 2011, o Tribunal de Contas tinha dito que Panelas tinha uma lista de contratações ilegais feitas pela prefeitura e que deveriam ser demitidas. Quando o prefeito Rubem se propôs à candidatura para ser chefe do Poder Executivo, ele decidiu resolver isso e colocou isso na página 3 do plano de governo. Eu digo a página 3 porque eu acompanhei, nós fizemos o plano de governo de dentro da minha biblioteca lá. Então, ele colocou lá que faria seleção simplificada para contratar as pessoas baseado naquele princípio da isonomia, dar oportunidades iguais para todos trabalharem. Passou-se um ano, pandemia, decreto que é emergencial, em que não se era obrigado, mas aí aprovamos na Câmara uma lei, que é a lei da seleção simplificada. Já havia uma recomendação do Ministério Público de 2017. Então, havendo uma lei federal, artigo 37, inciso 10, havendo uma lei estadual, havendo uma recomendação do Ministério Público para então ex-prefeita Joelma, já daquela época, e havendo a lei, salvo engano, 1054 do município de Panelas sobre a seleção, houve um processo administrativo em que a promotoria questionava o Poder Executivo. Olha, vocês têm isso no plano de governo, vocês têm isso em pelo menos 3 leis e em recomendação do Ministério Público. Por que não fazer seleção simplificada? Por que não chamam os remanescentes? Por que o excesso de contratos? A gente sabe o buraco que faz na Previdência Municipal, né? No regime de Previdência próprio, a quantidade excessiva de contratados. E aí a Prefeitura não conseguiu responder em um prazo razoável, na verdade acima do razoável. O Ministério Público teve bastante paciência. E agora, no dia 2, foi emitida uma nota com a lista de contratações que deveriam, uma lista de nomes que deveriam ser demitidos por conta da ausência de seleção simplificada, ou seja, um vício no princípio da legalidade, da impessoalidade do artigo 37 da Constituição. Essa é a história, né? O meu parecer é que eu vi que tem muita fraude nessa lista. Tem pessoas que estão, por exemplo, que serão demitidas de maneira injusta. Trabalham em uma área que não deveriam, porque era uma área de emergência, como controle de Covid, mas quando você olha, está como digitador, está como professor, não sei o quê, assessor de professor, e a pessoa está exercendo um trabalho sério, um trabalho, inclusive, necessário, e que de alguma forma, foi encaixado ali para você pegar uma verba do Fundeb, uma verba de determinada parte da saúde, para não aplicar a verba do Covid. Houve pelo menos é o que eu consigo ver de início, né? Como uma professora mandou agora em um grupo, disse: olha, nós temos quase 600 professores, e aqui 12 contratados como auxiliares, não sei lá o quê. Então existe um problema na falha de contratação no município de Panelas. Uma forma, talvez eu chamo de dolo eventual culpa consciente, né? Quando a pessoa sabe do risco, ou acaba contratando porque sempre dá aquele jeitinho, ou então por não saber acabou errando. Mas o Ministério Público, nesse caso, ele deu todos os prazos, devido ao processo legal, tudo foi obedecido, e infelizmente o Poder Executivo acabou muito leniente. Agora, nesse caso, né, qual a sanção caso não seja cumprido? Um processo judicial. Toda recomendação do Ministério Público é uma observação de que existe uma dissonância entre a atitude do Poder Executivo e o princípio da legalidade que reza a Constituição Federal, que toda administração pública, nós dizemos no direito que o cidadão ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, enquanto o poder público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, nesse caso, o que o Ministério Público está dizendo: olha, você está descumprindo a lei, existe uma dissonância entre a sua ação, entre o seu comportamento e entre a lei, e por essa razão, para evitar uma ação de improbidade administrativa, um processo, o Ministério Público recomenda que você passe a cumpri-la dessa forma aqui. Tanto é que ele também mandou, foram 2 anexos, em um ele disse: olha, você demita esse, e no outro anexo você não demita esse.
porque esses aqui, eles estão atendendo a uma necessidade temporária, urgente, e por essa razão não seria possível demiti-los. Vereador Pierre, há uma coisa interessante e que muitas vezes a gente não quer se colocar no lugar, digamos, de um gestor público, nesse caso o prefeito Dr. Rubem, por uma questão, eu já vi muito essa história ao longo desses 58 anos de profissão e principalmente agora depois que inventaram essas leis que foram mudadas para que o administrador possa administrar. Dentre elas é exatamente o excesso, tem que se admitir funcionário através de concurso e coisa que muitas vezes eles não fazem, por uma questão de não querer demitir. Porque ficam com pena, são pessoas, porque uma é você não conhecer as pessoas e muitas vezes não é ser injusto, é fazer o que é certo. Olha, infelizmente você não está, não posso mais continuar você como funcionário, e a gente sabe que a maioria dessas cidades, elas dependem praticamente, exclusivamente ou quase totalmente de emprego de prefeitura, não é? Você é vereador, sabe disso. Quantas pessoas não procuram diariamente? Ô Pierre, me ajuda aí, o que é que você pode fazer lá junto à prefeitura? Você que é mais próximo do prefeito e tal, será que não poderia? E de formas que até vocês mesmos, vereadores, principalmente você que é um homem culto, um homem letrado, conhece de leis e sabe que não pode, o prefeito tem que fazer, mesmo contrário à sua vontade, até dos próprios vereadores, que ninguém quer. A gente vê todo mundo empregado. Não é? Desempregado por um momento numa época dessa, não é? A pergunta que se faz é o seguinte: realmente tem a concordância dos vereadores obrigados, não é? Mas o prefeito tem que fazer isso ou não terá solução de continuidade? Tem que haver demissão, é isso que você está dizendo? A demissão ela passou a ser necessária na medida em que não observou a lei, porque caso a lei tivesse sido observada anteriormente, a lei da seleção, que é do ano passado, ninguém precisaria ser demitido. Todos estariam enquadrados dentro da lei, cada um recebendo de acordo com a sua função, dentro das prerrogativas que tinha, e aí a pessoa estaria contratada através da seleção até o final do ano, que poderia ser prorrogado por mais um ano e assim vai. Então, o fato de ter que demitir agora é por conta, como eu disse, de uma dissonância da legislação. Se a lei tivesse sido obedecida desde o começo, todo mundo sabia que em janeiro, em Panelas, não podia ser contratado, por conta da lei. Inclusive do plano do governo do próprio prefeito, né? O problema, Willamar, não é só a questão da demissão e do contrato temporário. O problema é como? Nós temos uma quantidade de vagas limitadas. Então, como é que eu escolho José Antônio ao invés de José Francisco? Qual é o critério? Normalmente é porque vota no meu partido. Normalmente é porque acompanha o meu grupo político. E isso fere o princípio da isonomia. Eu paro de tratar as pessoas como se elas fossem iguais. Exato. Então, para ter um pouco de meritocracia e de isonomia, pelo menos no direito de concorrer, a lei obriga o prefeito a criar critérios de seleção para se contratar. Então, se 100 pessoas foram demitidas agora, vai se fazer seleção para 100 pessoas. 100 pessoas serão empregadas, né? Pois não. E o prefeito, o gestor, agora se usa mais gestor, né? Porque quase tudo vem pré-determinado para executar. Pois não, é verdade. Então o gestor, a saída que ele tem é buscar mesmo na iniciativa privada, incentivar o mercado local, para poder as pessoas saírem cada vez mais do funcionalismo público, daquela esfera centralizada que é o poder executivo através do emprego, né? Que muitas vezes viram cabides de emprego e não necessariamente empregos, e começar a fomentar o mercado local, começar a fomentar a iniciativa privada, os empreendedores. É assim que você gera emprego. Porque se hoje há dependência da prefeitura, houve há 10 anos atrás, houve anteriormente a isso e vai continuar havendo para sempre. Então, a partir do momento em que se você filtra tudo isso, cria meios de isonomia, você também acaba tendo que buscar outras saídas no mercado de trabalho, com os empresários, com os incentivadores. E assim, eu acredito que a sociedade só evolui dessa maneira. Mas, nesse caso, a demissão só foi obrigatória porque a prefeitura não cumpriu a determinação legal.